Frequências de saudação abertas, este é o episódio 53 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek desse que é a sua terceira aparição na TV e agora também no streaming. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Far From Home de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 22 de outubro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 23 de outubro de 2020, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio número 2 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. Então, a menos que o Hazmat vá ajudar depois de limpar o corredor 5, meu nome é Gene, já esqueci. Diálogo de Jet Reno com Stamets e a participação especial de Gene. Vamos para a resenha. Este episódio é a parte 2 do início da temporada. Se no episódio 1 estávamos focados em tudo o que aconteceu com Michael Burnham, agora veremos o que aconteceu com a USS Discovery. O episódio começa com um resumo dos acontecimentos anteriores. Discovery passando pelo buraco de minhoca, Tilly morrendo de medo, Saru firme no comando, Stamets em coma induzido e por aí vai. A nave atravessa o buraco de minhoca e começa a cair em um planeta gelado. E a nave consegue ficar mais ou menos inteira graças ao esforço heróico da piloto, da Tenente Detmer, além da ação coordenada e cheia de tecnoabobrinha que tanto amamos, na ponte, coordenado pelo capitão em exercício Saru. A nave faz um pouso forçado, muitos danos e presenciamos muitos efeitos especiais espetaculares. Muita faísca pulando para tudo que é lado, muito entulho. Ela está bem danificada, mas a tripulação está tão danificada ou mais ainda que a nave. Como os sensores caíram, tanto os sensores internos quanto os externos, caiu também a comunicação e todos os subsistemas. Eles não sabem onde estão, quando estão. Eles só sabem que não é terralíseo, pelo menos. Terralíseo não é gelado. Além do mais, o terralíseo não é quebrado no meio como aquele planeta é. Tem muito gelo nesse planeta e é um gelo do tipo mais predatório, que cresce a uma velocidade muito grande, coisa de planeta alienígena. Então a gente vê no início a tripulação da ponte agindo e todos eles, Bryce, Ozekon, Reese, têm participações mais generosas. Mas vamos ver então alguns que são do primeiro escalão. Stamets sai do coma induzido, ainda em mau estado, mas o Culber é obrigado a tirar ele desse como botar ele pra fora porque tá faltando biocama na enfermaria. A coisa tá feia. Jet Reno tá com uma baita dor nas costas e segura a onda graças a neurobloqueadores, o que deve ser o Dorflex daquela época pelo visto. Leland foi dissolvido por Jojo dentro da câmara de esporos e agora ela tá mais preocupada que alguém limpe aquela câmara que tá lá na engenharia. O Saru organiza todas as equipes de reparos, todo mundo trabalhando 2 a 2. Ele caminha por toda a nave. Durante os reparos, Bryce descobre que o transtator está queimado e falta rubídio para conseguir fazer o reparo da peça. A Tilly consegue investigar com os sensores de curto alcance e descobre alguns povoados razoavelmente próximos do local da queda da nave. Jojo discute com Saru, cada vez mais capitão, para agir logo, já que ela quer logo encontrar a Michael. Saru coloca a comandante Niam coordenando os reparos, discute com Jojo e decide ele mesmo ir até o povoado acompanhado por uma Tilly muito assustada e confusa. Eles saem da nave. Resumindo, Saru toma as decisões certas, na hora certa, sem hesitação. As cenas externas desse episódio são também rodadas na Islândia, aproveitando das mesmas locações islandesas do episódio de abertura da temporada, apresentando-nos um mundo muito estranho. A Tilly está tão confusa quanto a gente sobre o motivo dela ter sido escolhida por Saru por aí, mas ele mostra que tipo de líder ele é, assegurando a ela: estamos nos apresentando ao futuro, e você, Alferes Tilly, é uma primeira impressão maravilhosa. Mesmo que ela falhe um bocado, principalmente quando ela está nervosa, Saru estimula ela a falar: olha, esse aqui é o piano, está se tornando um bom capitão, hein? Os diálogos são ótimos, Saru lembrando que eles são a frota estelar, são parte da federação. Não é porque eles estão lá que vão abandonar todo o conjunto de regras, costumes e práticas nos quais eles acreditam. Aliás, como ele mesmo diz, não vamos abandonar o que acreditamos. Eles veem um humanoide, Saru fala sobre estabelecer primeiro contato, ele segue esse humanoide e encontra uma espécie de uma ravina. Essa pessoa atravessa uma coisa que parece um campo de força, proteção com holografia talvez, eles o seguem e aí a gente tem um tantão de Velho Oeste, quando eles chegam literalmente num salão de uma cidade fantasma de um assentamento de mineração. A Tilly prova a Saru que ele tá certo quando ocorre um impasse com armas, típico de filmes de faroeste, né? Todo mundo com arma apontada para todo mundo, e ela resolve oferecendo dilítio para os mineiros locais que estavam muito nervosos. E falou em dilítio, os olhos brilham.
O que temos ali é uma colônia de mineração com direito a alguns fora da lei aterrorizando a cidadezinha, entre aspas. Mas faroeste é difícil, hein? Nome do planeta não tem, só apenas conhecido como a colônia. Tilly e Saru começam a entender que esse futuro em que eles se encontram pode ter tecnologias interessantes, como matéria programável para consertar o transtator e transportes individuais. Mas a Federação e a Frota Estelar são lendas de um passado que muitos querem esquecer. E mesmo quando vem alguém relacionado, não gostam muito. Todo mundo quer esquecer tirando um dos mineradores, Cal. Eles tentam manter sua origem no século 23 em segredo, mas o vilão que aparece, como eu disse antes, o fora da lei que atormenta a cidadezinha, o Zarek, aparece dando todo o serviço. O vilão é meio estereotipado, um pouquinho forçado, mas o que importa não é ele, mas entender como é que está a galáxia após o acontecimento conhecido como a queima. Rola discussões, ameaças, negociação, e quem aparece? Georgiou, com toda a sua anarquia. É aí que o episódio e Doug Jones se destacam e demonstram o que veio. Saru enfrenta a crueldade casual de Jojo e mostra aos moradores que a Federação ainda vive se todos nós apenas acreditamos nela. Há um novo xerife nessa cidade, ele é um Kelpiano. Final das contas, temos uma sequência de luta muito bem coreografada e vamos ser honestos, é sempre bom ver Michelle Yeoh chutando e batendo geral. Saru ataca com seus esporões que ficam atrás da nuca, até a Tilly se atreve a golpear um pouco, quebrando uma garrafa na cabeça de Zarek. No final, os mineiros obtêm seu dilítio, o transporte reparado, Zarek é solto na noite fria e perigosa desse planetinha esquecido por todos. Todo mundo feliz? Não, infelizmente Cal, o mineiro que reconstrói o translator e é aquele que acredita na Federação e na frota, foi morto. Ele pagou com a vida por ajudar a Discovery, mas os outros mineiros descobrem por meio de seu sacrifício que o que Cal nunca parou de falar era de fato verdade. Nós estávamos separados da Federação, não importa o que acontecesse. E, ironicamente, é o próprio Zarek que diz depois da queima, estamos todos à deriva juntos. Pelo lado da Discovery, as coisas não estão lá muito bem, né? Keyla Detmer bateu com a cabeça, vai na enfermaria, não tem nenhuma concussão, está fisicamente bem, mas ela precisa de outro tipo de acompanhamento. Algo se rompeu ali dentro e ela precisa ser consertada. Tem perdas de foco em momentos críticos e tudo leva a crer que ela está sofrendo de um transtorno de estresse pós-traumático. Alguém chama a conselheira da nave, por favor. O Stamets está se recuperando ainda dos ferimentos, mas teimoso, insiste que está bem e quer voltar ao trabalho mesmo contra as ordens do seu esposo, o Dr. Hugh Culber. Faz dupla com Jet Reno, que rende frases sempre hilárias, não tem como você rir dela, e ela não ri. A dinâmica deles, sempre rabugentos um com o outro, rende muitas risadas. Mas ela insiste que ele não está bem. Só que ele teima, vai para dentro de um tubo de Jeffers, tem problemas sérios devido a ainda não ser recuperado completamente, sangra, e como Hugh Culber grita com ele em um momento, você vai se recuperar plenamente para eu poder te matar depois. A dupla finalmente completa os reparos necessários e a engenharia da nave volta a funcionar. Em outro lugar, a comandante Nian comenta os motivos que a levaram a ficar na Discovery em vez de ter voltado para a Enterprise. E ela diz que ela está em paz com a sua decisão. Que ela diz para Georgiou que ela está ali para homenagear a Ariam, uma oficial de ciências que pagou o preço de um soldado, uma vida por outra vida. Se você lembra bem, no episódio Projeto Dédalus da segunda temporada, Nian lançou Ariam ao espaço. E esse sacrifício é um lembrete que todos os 88 tripulantes abriram mão de algo para ficar na Discovery. No final do episódio, todo mundo volta, tendo a acionar os motores, tirar a nave do gelo. Com muita dificuldade, o gelo começa a prender e crescer rapidamente para tentar segurar a Discovery, até que aparece um raio trator que levanta a nave inteira. Jojo quer atacar essa nave que os levantou. Os outros estão com medo. Saru abre comunicações e que a gente vê Michael Burnham com um baita cabelão afro, toda emocionada, falando com eles que ela chegou um ano antes. Lembra da primeira lei da mecânica temporal? Então tá aí. Já vimos que no próximo episódio teremos o reencontro logo no início. Fim do episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. Gente, esse episódio é um faroeste no espaço. E se tem hater falando que Discovery copia Star Wars no design das naves, agora eles vão dizer que Discovery está copiando Firefly na ambientação de Velho Oeste. Haters gonna hate. Não tem jeito. Ignorá-los exemplos. A frase do episódio que eu selecionei com a Jet falando com Jeannie mostra uma cena bem Lower Decks. Eu fiquei imaginando a Mariner limpando a câmara de esporos com o que sobrou do Leland e resmungando. O Saru tá cada vez melhor como capitão interino. No final da primeira temporada, disseram que o capitão novo da Discovery estava lá em Vulcano. Até agora não se apareceu. Quero saber se ele tá lá esperando ainda, né? Duvido muito. Mas na segunda temporada, no início, ele pediu pro computador analisar o perfil de 5 capitães condecorados da frota: Robert April,
o primeiro capitão da Enterprise, Jonathan Archer, capitão da NX-01 Enterprise da série Star Trek Enterprise, Matthew Decker, que aparece como Commodore na série clássica, Philippa Georgiou, capitão da Shenzhou, e Christopher Pike, então nesse período o capitão da Enterprise. Kirk ainda estava como tenente, provavelmente na Republic. Saru está cada vez mais próximo deles. Olha, Saru vai ser um grande capitão. E que atuação soberba do Doug Jones, hein? Parabéns para ele. Apesar daquela máscara colada na cara, você percebe quando ele sorri com os olhos, mesmo com o rosto, quando se irrita, as reações, as entonações. Palmas também para a equipe de efeitos especiais e próteses, como eles fizeram uma máscara que consegue ser tão bem colocada, consegue ser tão expressiva. Fala-se que a luta era fazer de forma que o ator pudesse ser maquiado em no máximo 2 horas. Então eles usam muito impressora 3D para fazer material mais rápido e tá muito bem feito. E Doug Jones tá arrebentando. Esse é um episódio onde o foco é na Discovery e nos seus tripulantes. Novamente, gosto de ver os atores do 2º e 3º escalões tendo mais falas e participação. Nem que seja para dizer o próprio nome e ser esquecido, né, Gene? A Georgiou veio do universo espelho, foi pro século 23 e agora tá no 32. Quando começar a série da seção 31, vá lá saber onde é que ela vai estar, né? Vamos passar para as curiosidades. Os mineiros são coridianos. Os coridianos apareceram primeiro no episódio Jornada para Babel da série clássica, e essa é uma colônia de mineração pertencente a eles. Eles também aparecem em Star Trek Enterprise, e vou ser honesto, não lembro aonde. Note que o seu planeta natal, Coridia, é rico em dilítio. Imagino que o planeta inteiro deve ter sido devastado após a queima. Aliás, fui só eu que reparei que esses mineiros não têm a cara suja, porque sempre que aparece mineiro em Star Trek, eles estão com a cara suja de carvão. Não importa se estão minerando ouro, dilítio, cascalho, o que for. Tá com a cara suja. Note que os povoados têm uma cúpula na forma de um decágono para reter um bolsão de atmosfera. Saru e Tilly passaram por um tratamento rápido na enfermaria para poder lidar com a atmosfera do planeta, que nós sabemos são locações na Islândia. Aliás, lindas, por sinal. Saru usa os seus esporos da nuca novamente, o que vimos inicialmente no episódio The Sound of Thunder, na 2ª temporada de Discovery, quando a glândula de perigo dele cai e aqueles esporos passam a estar disponíveis. Hazmat é uma abreviação de Hazardous Materials, ou materiais perigosos, se chama Gene. Será que é uma alusão ao Gene Roddenberry? Talvez. Note que ele é irrelevante para Reno. Talvez seja uma mensagem aos zelotes do cânone. Aqui não tem mais as amarras que Gene Roddenberry colocou. Se toca, hater. Para de encher a paciência. O Zarek se refere à federação como Vidrash, a corruptela de Federation, que vimos no short track Calypso. Alguns relacionam o planeta gelado e a queda da Discovery ao episódio Timeless de Voyager, mas eu vou ser honesto, eu não lembro desse episódio. Se alguém viu e acha semelhanças, comenta aí embaixo. Os Stamets finalmente se recuperam em uma câmera de regeneração celular, câmera que nós vimos também no episódio In the Cars de Deep Space Nine. Jet Reno aproveita e carimba mais alguns apelidos no Stamets só para irritá-lo. Na legenda, um deles ficou no original, Bobcat. E a mesa do Pike na sala de reuniões da Discovery, hein? Ficou em pedaços, que pena. Além dos transportes pessoais e matéria programável, temos novos tipos de phaser, bolsões de atmosfera artificial e um planeta fraturado. Coisas novas aparecendo. Nós estamos no ano então de 3189, já que Michael chegou um ano antes, em 3188. A Michael foi salva pelo raio trator da Discovery no episódio Context for the Kings, da primeira temporada, episódio 3. Agora ela salva a Discovery com o raio trator. Muito curioso. Não sei quem reparou, mas tem uma leve mudança na abertura. Mudaram a fonte da abertura, do logotipo, e se você reparar, tem um efeitozinho borrado no rosto de todos ali, quando faz uma referência à questão dos buracos de minhoca. Em outras referências, você tem os créditos de abertura terminam com um diagrama de uma ponte Einstein-Rosen. A ponte Einstein-Rosen é um conceito teórico que seria possível viajar no espaço e no tempo através de um buraco de minhoca. Eu falei a questão do logo, o logo veio mudando, no primeiro episódio da temporada mudaram algumas coisas, então Star Trek tá grande, Discovery menor, a partir desse episódio botaram Star Trek menor e Discovery maior, destacaram. Você tem poucas naves de Star Trek caindo no solo, vamos lembrar da seção disco da Enterprise D caindo em Veridian 3 no filme Star Trek Generations, o 7º filme, a seção disco da Enterprise na Timeline Kelvin em Star Trek Sem Fronteiras cai também, a Cerritos cai no planeta em Crisis Point, o 9º episódio da primeira temporada de Lower Decks. A única nave que consistentemente consegue fazer decolagem e aterrissagem em planetas dentro da franquia é a Voyager. A Discovery usa feixe de graviton para amortecer o pouso forçado, coisa que você vê mencionado por alto em Voyager no episódio Scorpion Parte 2. Terra Elysium, para quem não está lembrando, é um planeta no quadrante Delta, 51 mil anos-luz da Terra, visitado pela Discovery no episódio New Eden. A Rizzo cita a Hiawatha, que era uma fragata médica onde ela era engenheira e onde ela foi resgatada
e aparece no episódio Brother, da segunda temporada de Discovery. Na ponte da Discovery tem um Osnulus vermelho e um Osnulus azul pode ser visto numa biocama na enfermaria. Essas que serviu na Frota Estelar apareceu pela primeira vez num episódio da primeira temporada de Discovery chamado The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Eles têm as cabeças bem grandes, não humanoides, não dá pra ver a boca, o corpo é mais ou menos humanoide, a pele varia a cor entre o rosa mais alaranjado para um azul meio roxo, aparece numa cena lá no fundinho. E você tem espécimes dessa raça aparecem também no episódio passado, That Hope is You, aparece na Força de Segurança lá no planeta Ima. Transtator é uma peça que deu defeito, ela é mencionada no episódio A Piece of Action da série clássica, uma parte importante, se não essencial, de todos os equipamentos da frota. O rubídio, que nós falamos, encontrado na forma cristalina, usado em transponders subcutâneos, pode ser usado para emitir um poderoso raio laser, citado no episódio Padrões de Força da série clássica, quando o Kirk e o Spock ficam presos em ecos. Spock usou cristais de rubídio dos transponders implantados nos seus braços para improvisar uma tocha de corte a laser bruta para poder cortar a prisão. Vale lembrar que a Georgiou aparece na primeira cena, tem pedaço do Leland na bota dela, quando ela fala que tem que limpar o câmara de esporos. Está lá a referência ao final da temporada, Such Sweet Sorrow, parte 2. No episódio Mock Time da série clássica, o Dr. McCoy dá a Kirk uma injeção para ajudá-la a respirar mais facilmente na atmosfera do planeta Vulcano, igualzinho nesse episódio, onde Saru e Tilly receberam injeções para poder respirar melhor nesse planeta. Os tubos Jeffries, que a gente sempre cita, o nome deriva de Matt Jeffries, o artista conceitual que projetou a Enterprise original na década de 60. Todas as naves têm tubos Jeffries, e o nome Jeffries é homenagem a ele. A roupa que Saru e Tilly estão usando para chegar na colônia lembra vagamente a roupa que a própria Michael, junto com Saru, usaram no episódio da Sound of Thunder da segunda temporada de Discovery, quando eles foram a caminhar. Aliás, a citação da Jojo é boa, né? A Seção 31 teria implorado que ela assumisse o comando, mas como a burocracia é onde a diversão vai morrer, ela prefere ficar saltando de universo para universo. A Tilly citou um regulamento da Frota Estelar, regulamento 256.15. Nós não estamos pirando agora porque nós devemos mostrar um comportamento adequado a um oficial o tempo todo. O número desse regulamento aparece originalmente em um romance chamado Vulcan's Forge, publicado em 1997. Lembra dos droids que aparecem na abertura? Tá aí, os droids não aparecidinhos aí já nesse episódio. Primeira vez que a gente viu foi lá no episódio Brother, no primeiro episódio da segunda temporada. O Zero, que a gente falei, é o vilãozinho fora da lei que está atormentando ali. Na prática ele é igualzinho o Book e o Cosmo, que são basicamente contrabandistas, só que alguns contrabandistas são mais legais que outros. Curioso que ele descobre que eles são viajantes do tempo, o Zero, é que por conta das ondas gravitacionais geradas. E isso faz uma menção lá na Cidade à Beira da Eternidade, clássico episódio da série clássica. Ele ainda menciona Pidgin, que seria uma linguagem, um meio de comunicação gramaticalmente simplificado que se envolve entre dois ou mais grupos que não têm uma língua comum. Então ele se refere, por exemplo, à federação como Vidrash, que eu falei. Uma outra referência é que a Shenzhou estava para ser destruída no episódio A Batalha das Estrelas Binárias, na primeira temporada, e a USS Europa salvou ela com um raio trator. Mesma coisa aconteceu aí, um caso agora com a Discovery. E agora esse é o primeiro episódio que aparece a Rachel Ankerill, que é a atriz que faz a comandante Niam. Ela aparece nos créditos de abertura, agora ela é oficialmente no elenco regular. Já temos um bocado de referências, né? Vamos à conclusão do episódio? Olha, eu gostei do episódio até um pouquinho mais do que o anterior. Star Trek é sobre a família que compõe a Federação, e esse é um episódio onde temos a tripulação como foco principal. A Michael aparece na última cena, eu achava que ela nem fosse aparecer. Com isso a gente já sabe como é que vai ser o episódio número 3, a Michael mostrando a passagem de tempo, como foi que ela passou a ter aquele aplique no cabelo. Curti muito, que venha logo o episódio número 3. E com isso encerramos esse episódio do Dobra 9. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, e mais uma vez convidamos você a visitar o nosso site em comoconteúdo.com para assistir, ler e consumir conteúdo de qualidade como podcasts, snippets, postagens. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. Se você tem interesse em computação clássica, visite o site e ouça o podcast que eu cometo com mais algumas mentes em baixa resolução, o Retrocomputaria, em www.retrocomputaria.com.br. E para notícias de Star Trek, visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. Aliás, mais uma vez um agradecimento à Lúcia Hax, tem feito um grande levantamento de referências e easter eggs e parte delas foram usadas aqui nesse episódio. Frequência de salvação encerradas, nos vemos no próximo episódio. Até mais! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos,
ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.